Paz, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Pessoal, a gente está distante por causa dessa pandemia, mas eu tenho certeza que nós estamos unidos pela fé, pelo amor, pela presença de Deus. E eu queria compartilhar uma palavra muito importante ao teu coração. E eu queria que você estivesse com o coração aberto para ouvir essa palavra, porque ela é muito importante para os dias de hoje. Eu tenho visto um grande problema que tem aparecido no nosso meio, nas nossas vidas, e eu queria fazer uma pergunta em contrapartida a esse problema. Como amar estudar a Bíblia? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Como amar estudar a Bíblia? Eu tenho visto que para muitos a Bíblia tem sido talvez um fardo. Você vai ler, dá sono, não gosto de ler, leio uma vez por dia, leio uma vez por semana. Só que a palavra de Deus, ela é vida para nós. Então como a gente aprende a amar? E tem como aprender a amar a Bíblia? Sim. Se você for ver um rapaz que surfa, por exemplo, muitos dos meninos que surfam é porque o pai gosta de surf. Então o pai ensinou para ele amar surf. Um pai que gosta de rock, por exemplo, do estilo musical rock, o filho acaba gostando do mesmo estilo musical, porque ele aprendeu a amar. E aqui eu quero compartilhar para vocês, porque eu aprendi a amar estudar a Bíblia. Eu já li a palavra de Deus 2 vezes inteira. Eu tenho uma centena de versículos que eu guardei no coração, mas isso porque eu aprendi. Eu tive dificuldades em alguns momentos, mas eu fui aprendendo a amar e estudar a Bíblia. E a Bíblia mudou a minha vida. Para quem sabe um pouco da minha história, sabe que com 13, 14 anos eu li a palavra de Deus, a Bíblia inteira, e ali eu me encontrei com Deus, que eu não estava no Evangelho, eu estava longe, falava palavrão, uma vida toda destruída, toda errada, só que Deus me encontrou através da sua palavra. Eu comecei a ler Mateus e Deus me transformou. E eu quero passar isso para você, como amar estudar a Bíblia. Eu começo com uma pergunta. Quem aqui ama estudar? Quero fazer uma pergunta. Quem aqui ama estudar? Muitos vão dizer, cara, eu odeio estudar. Outros vão falar, eu amo estudar, eu gosto de estudar. Mas o fato é, a gente só ama estudar aquilo que interessa pra gente. Eu tenho certeza que tem meninas aqui que amam fazer maquiagem. Então elas vão ver youtubers que estudam maquiagem, vão ver revistas, vão ver muitas coisas, vão correr atrás desse conhecimento para fazer uma boa maquiagem. Isso é estudar. Se você gosta de videogame, por exemplo, você vai procurar os melhores naquilo que faz no videogame, que conhecem os jogos, que conhecem os consoles, que conhecem tudo para você ter o melhor desempenho no videogame. Então, você está estudando. Se eu fizer uma outra pergunta, quem aqui sabe pegar aquela figurinha do WhatsApp, sabe pegar aquela figurinha, salvar, aquelas figurinhas que são mandadas no WhatsApp, salvar e mandar para outra pessoa? Hoje é algo simples, todo mundo sabe fazer. Mas quando surgiu isso, eu tenho certeza que você despendeu do seu tempo uns 30 segundos, 1 minuto para aprender isso. Isso é estudar. E a gente precisa fazer isso com a palavra de Deus. A gente tem que aprender a amar estudar a palavra de Deus. Então, primeiro de tudo, acredite na Bíblia. Quem aqui não tem um amigo que conta muitas mentiras? Você normalmente não vai acreditar na história dele, e a história dele não vai fazer sentido nenhum para você. Você não vai gostar da história dele, porque ela não é uma verdade. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Você precisa acreditar nela. Você precisa crer que ela é a verdade. Senão, ela não vai fazer sentido para você. Se você for ler, ficar duvidando, será que é? Será que não é? Eu vi não sei aonde que falou isso, que falou aquilo. Você nunca vai tomar isso como um amor, como uma verdade para você e não vai transformar a sua vida. Então você precisa acreditar nela. Eu lembro que eu nem era crente, mas quando eu peguei a palavra de Deus, eu falei, eu acredito nisso, eu vou começar a ler e eu sei que é a palavra de Deus, então eu vou ler com muito amor. Então acredite. Você vê um filme de super-herói, quem aqui gosta de super-herói? Você vê, eu gosto do Spider-Man, mas eu gosto de outros heróis também. E quando você está assistindo lá, sei lá, o Batman, você não gosta do super-herói, do Homem de Ferro? Você fala, nossa, que legal, o cara fazendo isso, fazendo aquilo. Sabe por que você gosta dele? Porque enquanto você está assistindo um filme, aquilo é verdade para você. Você está viajando naquela história como uma verdade, não como uma mentira. A mesma coisa é a palavra de Deus, mas muito além disso. Ela não é uma ficção, ela é uma verdade que aconteceu
e que acontece na nossa vida. Se você acreditar como verdade, você já vai começar a amar a Bíblia. Segundo, viva a Bíblia. Quem aqui não tinha um professor que ele não era tão legal, né? E você falava, ele falava uma coisa para você, você perguntava: o que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Você sempre fazia essa pergunta: para que eu vou usar isso? Então você, a partir dessa frase, você já começava a não aprender mais. Você não estudava mais a Bíblia, porque você falava: para que eu vou usar isso? Não faz parte da tua experiência, você não vive isso. Em contrapartida, se a gente for ver pessoas que estudam computação, muitos aqui estudaram computação, eu tenho certeza que você amou estudar computação. Sabe por que você amou? Porque você pensou: nossa, eu vou usar isso no meu computador. Eu vou usar isso quando eu estiver pesquisando algo, fazendo algo no meu computador. Então, você se apropriou e amou aquilo porque você vê sentido. Você precisa ver sentido na palavra de Deus. E a única maneira de você ver sentido é vivendo o que está nela. Assim como você vê algo de computação e põe em prática, vê algo de maquiagem, põe em prática, vê algo de videogame, põe em prática, leia a Bíblia e põe em prática. Você vai amar mais a Bíblia, você vai se apaixonar por essa palavra, você vai falar: nossa, que tremendo, não quero largar isso, porque isso é verdade para mim. Terceiro, constância. Você precisa ter constância. Por que você ama tanto seu pai e sua mãe? Você ama muito os seus irmãos, você ama os parentes próximos? Porque você vê com muita constância. Quem aqui não tem aquele amigo de escola que ficou 1 ano, 2 anos sem se ver porque mudou de sala, porque não acabou a escola e não vê mais? E perdeu todo esse contato. Você acabou diminuindo esse amor, esse contato. Por quê? Porque não tem uma constância. Então aquilo que você vê sempre, você cria uma constância. E essa constância é importantíssima para que você ame. A Bíblia é a mesma coisa. Então se você me perguntar: Welder, eu leio 30... Você acha que é melhor eu ler 30 capítulos num dia por semana ou ler todos os dias? Um capítulo só. Ainda que seja menos que 30. Eu vou falar para você: leia todos os dias um capítulo só. Só um. Mas leia todos os dias. A constância faz a gente se apropriar disso. Tem muitos aqui que tocam. Eu estou mandando uma mensagem, tocam um instrumento para vocês e todos eles sabem. Todos vão ser unânimes. Se você não tiver uma constância, você perde o ritmo, você começa a ficar ruim. Assim em todas as áreas da nossa vida. Se a gente não tiver uma constância, aquilo não faz sentido para a gente. Então crie uma constância de ler a Bíblia. Crie uma rotina de ler a Bíblia. Sempre estar lendo a Bíblia. Sempre estar lendo uma palavra, sempre estar lendo outra. E por último, escolha temas que você ama na Bíblia. A palavra de Deus tem temas que a gente não vai gostar tanto. Tem pessoas que são muito de humanas, por exemplo. Amam histórias. Comece a ler histórias da Bíblia. A Bíblia está cheia de histórias lindas, magníficas, maravilhosas. Histórias como a de Gideão e a história mais linda para mim do Velho Testamento, a história de José, que ele sofreu lá no Egito, que os irmãos maltrataram ele, que os irmãos brigaram com ele, que os irmãos ali, e ele teve uma transformação. Ame isso. Você ama histórias? Comece a ler isso, o que você gosta. Por exemplo, eu estou estudando inglês. Eu amo estudar inglês. Mas no começo foi muito difícil. Eu falei: nossa, eu queria aprender inglês. Como que eu vou começar aprendendo inglês? Mas eu comecei a ter uma evolução muito grande no inglês quando eu comecei a ver coisas que eu gosto. Músicas que eu gosto, como por exemplo bandas cristãs como Hillsong, seriados que eu gosto. Quando você começa a buscar essas coisas em inglês, você vai ter uma evolução no inglês. Eu aprendi a amar. A mesma coisa é a Bíblia. Se você procurar temas que você gosta, tem gente que é misteriosa, gosta daqueles mistérios, histórias misteriosas. A palavra de Deus fala muito sobre o fim do mundo. Por exemplo, este momento de coronavírus é para a gente pensar sobre o fim do mundo. Comece a ler na Bíblia coisas que falam sobre o fim do mundo. Comece a ler. Comece a ler lá a passagem de Jesus Cristo, lá a partir do capítulo, se eu não me engano, 23, 24, começa a falar do fim do mundo, Apocalipse. Eu estou lendo Apocalipse, eu amo Apocalipse, eu já estou apaixonado por esse livro. Por quê? Porque eu criei uma constância e porque é algo que eu gosto. Você gosta de histórias? Você gosta de guerra?
você é um menino que gosta de lutas, a palavra de Deus tem muitas guerras e táticas de guerras maravilhosas que você vai ver e você fala, uau, que maravilhoso. Você é uma pessoa que gosta de palavras inteligentes, de jogadas inteligentes assim, sabe aquela frase inteligente que você fala, que tremendo, que frase inteligente é essa? Tem na Bíblia, o livro de Provérbios. Você começa a ler e você fala, uau, que tremendo, que lindo, que maravilhoso, que poderoso é isso. Então, pessoal, a palavra de Deus tem romances na Bíblia. A Bíblia tem tudo, pessoal. Só que a gente tem que buscar temas que a gente gosta para a gente começar a criar uma conexão com a Bíblia. Crie uma conexão com a Bíblia. Então, vamos aprender o quê? O que a gente aprendeu hoje com a palavra de Deus? O que a gente precisa aprender hoje com a palavra de Deus? Primeiro, acredite na Bíblia. Viva a Bíblia. Crie uma constância de leitura. Escolha temas que você gosta para fortalecer a sua fé e fortalecer a sua leitura na Bíblia. Eu faço um desafio a você começar a ler o Novo Testamento, lá em Mateus. Por quê? Porque o Velho Testamento ele é uma sombra das coisas que acontecerão no Novo Testamento. Eles são profecias. O Novo Testamento ele é o acontecimento em si. Então ele é muito real para a gente. Ele é muito mais fácil de compreender. Se tiver difícil, busque uma tradução mais fácil, NVI, né? A NVI, a tradução de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. Você pode escolher muitas formas de entender a palavra de Deus, porque vai ficar mais fácil. E agora, para finalizar tudo, para acabar com tudo, duas coisas que a Bíblia não é. Duas coisas que a Bíblia não é. Primeiro, um amuleto de poder. Não acredito que se você ficar com a Bíblia aberta no seu quarto vai expulsar demônio. Não vai. Porque a Bíblia precisa ser lida e ser vivida. Você precisa ler ela e viver ela. Ela aberta não tem poder assim. Deixa ela aberta aqui, não tem poder. Ela fechada não vai expulsar demônio. Não adianta colocar a Bíblia no seu quarto ou na sua sala para expulsar demônio. Não vai. Não vai expulsar um mal olhado. Não, a Bíblia ela precisa ser lida e vivida no seu coração. Aí sim ela é poderosa. Aí ela vai transformar a sua vida. Em segundo lugar, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Ela não é um livro qualquer, tipo assim, eu vou ler, vou ver se vai ajudar. Não é vou ver se vai ajudar. Ela vai nos ajudar e ela transforma o nosso coração. E eu queria deixar uma palavra que está aqui na Bíblia, nossa amada Bíblia, carinho total por ela, que é tremendo, que aqui se encontra no capítulo 4, né, no versículo 4 de Mateus. Ele, porém, respondendo, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é sustento para a nossa vida cristã. Então eu desafio você a ler o livro de Mateus e a buscar a palavra, viver a palavra, orar pela palavra, andar na palavra. Esse é o meu desafio para vocês, porque eu amo ler a Bíblia. E eu tenho certeza, muitos de vocês têm essa dificuldade, mas a partir de hoje eu faço o desafio. Eu quero ver testemunhos. A partir daquele dia eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia. A palavra de Deus tem muito pra gente, pessoal. Não se esqueça disso. Não se esqueça do quão poderoso é a voz de Deus na nossa vida. Mas a gente precisa começar a criar constância, começar a acreditar, viver ela. Quando você começar a viver ela, você vai entender que livro magnífico. Porque ela não é um livro que você vai ler, vou ler para ver, para ficar só intelectual. Não, mas para ser vivida. Amém, pessoal? A palavra de Deus é tudo que a gente precisa, principalmente nesse momento de tanta dificuldade. Viva a palavra, leia a palavra, compartilhe a palavra, ouça a palavra. As palavras dos jovens que estão sendo compartilhadas aqui, compartilhe você também uma palavra, compartilhe o que Deus está trazendo ao teu coração, se alimente e compartilhe para outras pessoas o que você ouve, porque a voz de Deus é o que a gente precisa para sobreviver. Amém, pessoal? Até mais. Deus abençoe todos vocês.